No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. He picked him up and held him there till his ankle bones got strength, and away he went. Wow. Ele o levantou e o segurou até seus artelhos se firmarem, e ele saiu andando. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 16, versículo 12. Vamos à leitura. São João 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Sabemos que sempre o Senhor fala e o Senhor sabe quanto a gente suporta. E por isso o Senhor dá aquele tanto que a gente suporta. Venha nos ajudar nesse instante, nos dando mais desta palavra, pois cremos que o Senhor tem a quantia exata para dar ao seu povo o quanto nós suportamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Melquisedeque sempre foi uma pessoa. Conforme a manifestação de Deus naquele dia, é que ele só pode manifestar aquela escritura, aquele tanto de profecia daquele dia. Ele não pode fazer mais nada, porque ele sabe que a pessoa não suporta. Isto é boa meditação. Quando li aqui que o irmão Brana ensina, Melquisedeque foi uma pessoa. Quem é esse Melquisedeque? Parágrafo 34.
Então essas coisas vão nos ajudando. Se Deus dá uma profecia na sua palavra, é Ele quem está obrigado em cumprir aquela profecia. E não importa a condição das pessoas, Deus cumprirá aquela profecia. Quando Ele diz algo, aquilo tem que suceder. Graças a Deus. Mas tem coisa que Deus não pode derramar, porque nós não estamos condicionados para aquilo. Você sabe que quando Deus manifestou no Monte Sinai, ali eles tinham que guardar o monte para que nenhuma vaca, nenhum animal tocasse no monte, porque Deus estava naquele monte, falando com Moisés. Deus tinha que dar muita coisa, mas Ele tem quem suporta aquilo, e sempre foi um profeta. Deus tinha que dar muito, o povo de Israel chegou ao ponto de dizer: fale você conosco, Moisés. Deus fala com você e você conosco. Não fale Deus conosco. Não suportamos. Direto, Deus para o povo, nunca o povo suportou. Não é só porque Israel estava em pecado. Eu pergunto, qual povo, qual nação que não está em pecado? Ninguém suporta, se não for através de um homem escolhido para aquele fim. Você pode pensar, mas Deus fala comigo. Deus fala com você através da palavra. Porque se Deus não falar com você através da Bíblia, não espere Deus falar através de mais nada. Porque o meio que eu conheço que Deus fala é através da Bíblia. Agora, se a Bíblia, ao ler a Bíblia, ela não fala com você, é a mesma coisa de um Deus mudo para você. Para mim Ele fala. Para você Ele não fala? Então, se a palavra fala com você, Deus está falando com você, porque Deus é a palavra. As correções, as doutrinas da Bíblia, ela tem que falar conosco. Se não fala, então é como Deus não está falando comigo. Porque Deus fala através da palavra. Agora, a sua voz, para ser ouvida audivelmente, foi um profeta quem pôde ouvir aquela voz. Se não é profeta, é difícil ouvir aquela voz. E quando Deus manifestou, Ele veio do ser espiritual que é, e para manifestar para Abraão, Ele teve que ser uma pessoa. E o irmão Branham ensina aqui nesta mensagem, que é este Melquisedeque, que Jesus Cristo não era um sacerdócio. Que muitos dizem, aquilo lá era o sacerdócio de Melquisedeque. Então o irmão Branham veio mostrar isso para nós de uma forma mais clara. Eu gosto de profeta porque um profeta clareia a coisa. Um profeta, ele não fala difícil, ele fala fácil. É fácil você entender, porque Deus não fala difícil, Deus fala fácil. Ele fala difícil para quem não é dele. Ele diz, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Então a eles eu falo difícil, eu falo por parábola. Mas falando por parábola, logo ele explica aos seus o que é aquilo. Parágrafo 33, no meio do parágrafo, diz: uma das escolas
afirmam que ele, este Melquisedeque, é apenas um mito, que ele não foi uma pessoa na realidade. E a outra diz que foi um sacerdócio, que foi o sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais crida, que retém melhor a esse lado que o outro. É porque dizem que foi um sacerdócio. Não pode ser isso, porque no 4º versículo diz que ele foi uma pessoa, um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele tem que ser uma personalidade, um homem, não uma ordem sacerdotal, não uma ordem de Melquisedeque. Ele tem que ser uma pessoa. Assim, ele não foi somente uma ordem sacerdotal, nem foi ele um mito. Ele foi uma pessoa. Agora vamos perguntar: que pessoa ele foi? A irmã Brana vem e diz: a pessoa eterna. Ele diz: e a pessoa é eterna. Não é uma pessoa simplesmente como eu e como você, que é mortal. Ele foi a pessoa eterna. Se vocês notam, ele não teve pai, nem teve mãe. Ele não teve tempo que ele alguma vez começou, e ele não teve nenhum tempo em que ele alguma vez terminou. E seja quem for, ainda vive esta noite, porque a Bíblia disse assim, que ele não teve nem pai, nem mãe, começo de dias, nem fim de vida. Assim teria que ser uma pessoa eterna. É isso correto? Uma pessoa eterna. Assim só poderia ser uma pessoa. Isso é Deus, porque Ele é o único que é eterno. Porque se não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias, nem fim de vida. Quem poderia ser este Melquisedeque? A pessoa eterna. Agora, esta pessoa eterna, ela se manifesta através de seres mortais. Foi por isso que este Melquisedeque, que falou com Abraão, que veio da matança dos reis, Abraão vencedor, Deus fala comigo e com você quando nós vencemos. Vencemos o pecado, vencemos o mundo, vencemos o diabo e vencemos a nós mesmos. Aí Deus fala conosco. Tem hora que você quer ouvir voz de anjos. A voz de Deus hoje é falada através de mim, de você. Que você pensa que Deus vai lá no seu quarto e Ele vai falar para você numa voz audível, quando Ele já falou na palavra e você não deu atenção. Ele fala conosco até no sonho, que é uma maneira secundária de Deus falar, porque a maneira primordial, preeminente, principal de Deus falar é através da sua palavra. Quando Ele diz algo nesta Bíblia, o melhor que eu faço é crer. O melhor que você faz é crer e obedecer, porque foi a pessoa eterna que falou. Amém? Agora, ele tinha que manifestar, e ele tinha até que vir num corpo mortal. Este Melquisedeque. Foi por isso que o irmão Brana, nesta mensagem, que é este Melquisedeque, diz: Melquisedeque não se ouve falar mais nele, porque ele converteu-se em Jesus Cristo. Aquela pessoa eterna
tomou um corpo mortal. É por isso que Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque aquele que Abraão viu, sou eu. Se você quiser ver aquele Melquisedeque que Abraão viu, olhe em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Abraão não viu apenas um sacerdócio. Abraão viu uma pessoa, ao ponto de pagar o dízimo para aquela pessoa. Eu não quero saber para onde ele levou. É a pessoa eterna. A Bíblia diz que Abraão pagou-lhe o dízimo de tudo, até dos despojos. Quer dizer, até do que eles tiravam, roubavam do inimigo, porque quando naquele tempo o inimigo perdia uma batalha, ele perdia tudo que ele tinha. Perdeu a batalha, perdeu dinheiro. Perdeu a batalha, perdeu animais. Perdeu a batalha, perdeu tudo. Era um direito do vencedor, do ganhador. Era um direito. Mas assim mesmo chama-se de despojos, que são coisas roubadas do inimigo. E Abraão falou com Melquisedeque e pagou o dízimo. A pessoa eterna. Então você tem que saber. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 7, ele diz aqui: são homens mortais os que tomam o dízimo. Ali, em outras palavras, no tempo de Abraão, é aquele que vive, é a pessoa eterna. Não apenas um sacerdócio, era uma pessoa. Aleluia. Você sabe onde nós chegamos. Ele é a pessoa eterna, manifestou de uma forma teofânica a Abraão. Ele veio num corpo para Abraão. A teofania é aquele corpo que aparece e desaparece. Irmão Branham ensinou isso aqui na mensagem que este Melquisedeque. É como o rádio e a televisão. Neste momento eles estão passando por aqui. Os programas de rádio e de televisão estão passando por aqui, mas você não está ouvindo. Você não está vendo as imagens. Elas estão aqui. Elas estão em todos os lugares. As imagens, as vozes. Mas você tem um aparelho que sintoniza e um tubo que capta aquelas fagulhas da imagem e forma a imagem naquele tubo e lança no televisor, para você ver o que está no local, porque eles estão aqui, os sons, as imagens estão aqui, e assim mesmo os anjos estão aqui. Como que o rádio, o som do rádio, da televisão está aqui? Está na outra dimensão, é a quarta dimensão, onde está operando o rádio, a televisão, porque luz, matéria e tempo nós vivemos. Este corpo aqui vive em luz, matéria e tempo. Você entra em contato através dos olhos, a luz, o seu corpo é a matéria e você está sujeito ao tempo. Então é um corpo que é luz, matéria e tempo. Essas são as três primeiras dimensões. A quarta dimensão, já você entra neste lugar onde estão as imagens e os sons. Está numa outra dimensão, está aqui, mas você não está vendo. Mas se você ligar um aparelho, televisor aqui, a televisão sua capta a imagem que foi jogado lá da central para você. O seu televisor não vai buscar a imagem lá. O seu televisor é um captador. Está captando a imagem no momento, no lugar onde você mora. Mas tem uma torre que joga aquelas imagens em formas de fagulha para os lares. E aquilo entra através da antena e chega no tubo do televisor e se expõe para você ver. Se tiver o aparelho, você sintoniza o rádio e ouve a voz. E a sintonia é tão perto uma da outra.
Se você quiser sair de Deus e entrar no mundo, é só dar um toquinho para a esquerda. Deu um toquinho, você sai de Deus. Porque é uma sintonia, é uma dimensão que você vive aqui. E essas coisas naturais que nós temos e científicas estão mostrando para nós. São coisas tão tremendas que temos e que nós temos que ver que o Deus que criou o homem é acima do que você vê a criação fazer, realizar na terra. É fabuloso o que o homem descobre. Eu estava fazendo um CD e a própria máquina lançou, enviou como uma notícia para mim que certas peças dentro daquela impressora estava chegando no fim da vida. Assustei na hora. Veio em inglês, e então eu fui no tradutor traduzir. Mas que coisa! E quando está chegando no fim da vida, eu estava percebendo que ela estava tropeçando. Ela estava tropeçando. Está chegando no fim da vida. Quando nós começamos a tropeçar na vida espiritual, estamos chegando no fim da vida. Há uma mensagem que é enviada lá da eternidade. Você está chegando no fim. Tem alguma coisa estragada na sua vida. Se o homem pode fazer um aparelho, uma peça, que você vai lá, troca, joga no lixo, e ela envia uma mensagem para a gente, para advertir, dá um sinal de advertência amarelo ali na máquina, já dá um sinal de advertência. Está terminando a vida desta peça. Gente, quando nós não estamos bem na vida espiritual, o Espírito Santo envia uma mensagem, ela sai do púlpito, ela sai da Bíblia, ela se materializa, ela entra em você, para te avisar, você está fracassando. Sabe o que aquele sinal estava indicando? Você tem que levar esta máquina para reparos. Meu Deus, como pode o homem fazer uma coisa dessa? Para eles é simples, para nós que é complicado. Para Deus é simples, para nós que é complicado. É a gente que não entende daquilo que é complicado, mas para quem fez o computador, aquilo é simples. Para quem fez a impressora, aquilo é simples. Para Deus que fez o homem, isto é simples. Ele envia uma mensagem, é simples. É você dar atenção à escrita. Está escrito. E mesmo eu não sabendo inglês, tem um sinal amarelo que está me advertindo. Não fica sem sinal. Vem um sinal advertindo. Está terminando a vida de peças aí dentro desta impressora. Manda reparar. Tem uma advertência em cada coisa que a gente faz. Deus me ajuda a reparar meus erros. Me ajuda a colocar a coisa em ordem. Há uma mensagem de advertência para cada um de nós. Deus está advertindo, e Ele, essa pessoa eterna que fala com as pessoas mortais, e Ele não fala direto senão através de um profeta. Depois do profeta vem para o quíntuplo de Efésios 4:11. A uns deu Ele apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O quíntuplo de Efésios. Aí Deus está falando, não tem nenhuma mulher no meio ali. É com o quíntuplo de Efésios. É Deus falando. Porque foi a mulher que causou a queda lá no Éden. Deus nunca colocou ela como uma sacerdotisa. E o próprio Deus, quando se materializou, Ele foi homem.
Deus foi homem como eu, como você. Deus sentiu dores como eu, como você. Deus sentiu tentação como eu, como você. Isaías 53 diz que ele foi um homem de dores e que sabia o que era padecer. Jesus conheceu todas as dores que o mundo ainda não conhece através da medicina, o nome dela. Jesus, o período que ele viveu na terra, ele passou por todas aquelas dores, uma por uma. Ele foi um homem de dor, ele conhece tudo. Aquela pessoa eterna estava numa carne mortal. Deus, o Todo-Poderoso, convertido agora em carne mortal, dormindo como eu, chorando como eu, brincando como um menino. E a irmã Brana veio e pregou: Jeová nascendo, Jeová chorando, Jeová brincando. Depois Jeová sendo tentado no monte da tentação, Jeová sendo batizado, Jeová morrendo na cruz, Jeová ressuscitando, Jeová subindo ao céu, Jeová descendo no Pentecostes, Jeová divertindo sua igreja. E eles não percebem nenhuma advertência. Cada dor que você sente é uma placa, é um sinal amarelo de advertência. Cada problema, cada dificuldade é um sinalzinho amarelo, está dando, advertindo. E Deus não permite nem sofrimento, diz São Paulo, além daquilo que podemos suportar. Ele diz: Deus não permite, 1 Coríntios 10, 13, Deus não permite nem sofrimento além daquilo que nós podemos suportar. Ele dá a medida certa, Ele vem dando, e Deus é maravilhoso, sempre foi, esta pessoa é eterna. Ele veio em Melquisedeque, logo ele apareceu na casa de Abraão, não mais como uma teofania, mas agora ele era um homem de carne e ossos, 16 elementos, na casa de Abraão, quando ele foi avisar Abraão do nascimento do menino. Ele veio em carne, ele estava provando, nós já lemos isso, mas eu tenho que repassar isso outra vez, para te ajudar. 79, o profeta do século 20, isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em duas ocasiões no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. Na primeira forma humana que ele apareceu, foi a pessoa eterna. Melquisedeque foi a primeira forma humana que Deus manifestou, e aquilo foi a manifestação teofânica, que ele apareceu e desapareceu. Mas depois ele apareceu outra vez para Abraão. Desta feita, ele não veio e comeu. Quando ele veio numa teofania, ele não veio comer, ele veio dar a ceia, ministrar a ceia para Abraão. Mas o dia que ele apareceu em 16 elementos na casa de Abraão, apontando o que Deus seria depois dos 3.000 anos, 3.000 anos, 2 milênios, o que Deus seria homem, viria com pó nos pés, precisaria de água para lavar os pés. Não foi só quando Jesus pisou aqui na terra e andou pela praia da Galileia, não. Foi quando ele andou lá perto da casa de Abraão e ficou debaixo do carvalho. Ele chegou com os pés sujos e Abraão levou uma bacia d'água para lavar os pés dele. Aquilo era Elohim, era Senhor. E um judeu sabia muito bem o que era Senhor. Um hebreu sabia muito bem o que era Senhor. Era o Elohim, era o Eterno, estava ali em carne, e Abraão o conheceu, porque antes ele já tinha encontrado com Abraão e dito para ele: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, e o nome da sua esposa não será mais Sarai, e sim Sara. E quando ele chegou na casa de Abraão, Abraão já o conheceu pela voz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abraão sabia quem era aquele. Ele podia dizer: Sara,
é o mesmo que me deu a ceia ali atrás, ele está aqui hoje. Os servos podem vê-lo, a Sara pode vê-lo, porque o Abraão agora viu, mas junto com os seus. E que tremendo foi aquilo, Deus em 16 elementos, quer dizer, Deus numa carne mortal, comendo bolo, bebendo leite, comendo manteiga, sem nenhum problema com colesterol. Isso que é Deus. Deus vindo como um ser humano. E esse daqui, quem é esse Melquisedeque? É a pessoa eterna. Melquisedeque foi uma pessoa, e a pessoa eterna. Por isso, sempre quando Deus se manifestou, foi como um homem. Quando Moisés viu ele passar lá na fenda da rocha, o que Moisés disse? Eu vi as costas de um homem. Deus é um homem, Deus é uma pessoa. É a pessoa eterna. Ele não é três pessoas. É falta do povo enxergar que aquele mesmo Melquisedeque, lá do passado, foi Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Foi o mesmo, é a mesma pessoa. Ele converteu em Jesus Cristo, é o mesmo. Logo ele diz: vou e venho para vós, que é o Espírito Santo. Era ele mesmo indo e voltando para a igreja no dia de Pentecostes. Ele foi após a ressurreição e desceu, batizou seu povo com o Espírito Santo. Ele é esta mesma pessoa hoje, eterna, e uma pessoa eterna que se mostra dentro do mortal. Deus não tem problema de usar minha cara, Deus não tem problema de usar sua personalidade, desde que você é dele, dê um lugar para ele, ele entra. Não importa que as pessoas chamam você de demônio, e Deus está lá dentro, e Deus está dizendo: é a mim que eles estão falando isso. Você está triste, mas é comigo que eles estão fazendo isto. O mesmo aconteceu com Samuel, quando eles disseram: Samuel, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos um rei. E Samuel diz: mas como pode? Esse povo tem rejeitado o meu reinado. Ele falou com Deus, Deus falou: Samuel, dê um rei para eles. Eles não têm te rejeitado, a mim me rejeitaram para que eu não governe sobre eles. É eu que eles estão rejeitando. Não precisa ficar triste não, meu irmão, minha irmã. Quando chamam você de demônio, eles já chamaram o pai de família, eles já chamaram o nosso pai Jesus Cristo, eles chamaram de Beuzebu. O que você acha que eles vão pôr nomes bonitos em você? Eles não conheceram o nosso Deus quando ele veio de Melquisedeque a Jesus Cristo. Conheceria nosso Deus quando ele veio de Jesus Cristo e se manifestou na igreja. Conheceria o nosso Deus quando ele saiu de filho de Deus e manifestou no William Branham como filho do homem. Deus sempre usando uma máscara, um homem. Entenda-me agora, Deus usa essa máscara, essa cara que eu tenho. Deus usa essa cara que você tem. Deus olha pelos olhos que você olha. Deus fala pela boca que você fala. Deus apalpa com as mãos que você apalpa. Deus come com a boca que você come. Aleluia. É Ele se personificando. É Deus no ser humano. Vocês pensam diferente? Não adianta. O meu filho, queira ou não, se é meu filho, tem que ter meu sangue, tem que ter minha natureza, porque é meu filho. Você é filho de Deus, é filho de Deus, queira ou não, tem que parecer com Deus no espiritual. No lado físico, sou mortal, sou podre. Do lado físico, não vale nada, mas tem uma coisa dentro desse escafano, dentro desta carne perecível, existe uma pessoa eterna. Melquisedeque está dentro de cada um de nós. Isso daqui não é brincadeira, isso daqui te dá segurança. Tem um senhor, outra vez ele falou comigo, com 73 anos, ele conversou comigo outra vez hoje.
e disse: pastor, aquela mensagem que o senhor pregou, Deus em morfe, quando o senhor estava dando água para o povo, Deus bebe, aquilo é profundo demais, é bom demais. Deus bebe, sim, Deus bebe, só que não bebe cachaça, Deus bebe água. Tenho sede. Eles embeberam em vinagre uma esponja e pôs na boca deles, não sabiam nem entender a sede de Deus. Ele podia estar dizendo: eu tenho sede que vocês me conheçam, eu tenho sede que vocês saibam quem sou eu. Mas nem os meus judeus não souberam quem sou eu. Conversei com eles, como conversei com Abraão, através da pessoa eterna Melquisedeque. Abraão me conheceu. Agora vocês dizem ser filhos de Abraão, eu estou aqui, o mesmo Melquisedeque, a pessoa eterna, está aqui num corpo que tem que morrer, e vocês não conhecem, ou tenho sede que vocês conhecessem quem sou eu. Antes que Abraão existisse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o primeiro e o último, aleluia. Ele é o mesmo todo o tempo, eu sou. I-am. Eu sou, William, eu sou. Poderia entender isto? Deixa Deus falar, é a voz de Deus, é a palavra eterna entrando em mim e em você. É simples isso daqui. Melquisedeque foi a pessoa eterna, converteu em Jesus Cristo para morrer, para sangrar, que como pessoa eterna não podia sangrar, eu tenho que sangrar. Aí ele veio, restringiu-se dentro de um corpo, dormiu naquele corpo, chorou naquele corpo, sofreu naquele corpo, teve dores naquele corpo, angustiou naquele corpo, e eles não percebiam que era aquele mesmo Deus do passado, era o mesmo que criou os céus e a terra, estava agora num corpo mortal, falando com os homens. Abraão viu o meu dia e alegrou-se, disse Jesus para os judeus. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Eles disseram: você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o seu dia. Eles não entendiam isso. Abraão me viu desse jeito, Abraão me viu como um corpo, Abraão me viu assim, Abraão me viu como uma pessoa eterna, Abraão me viu como um homem, e ele me entendeu. Me deu lugar, me deu água. Oh, Abraão me tratou tão bem, e vocês, de ser filho dele, me tratam tão mal. Abraão me tratou tão bem, me deu bolo, me deu manteiga, me deu novilho, e vocês me chamam de Beelzebu, de filho ilegítimo. Vocês não podem ser filho de Abraão. Abraão viu meu dia e alegrou. Aleluia. Como o mundo de hoje rejeita essa mensagem, diz: nós não cremos em profeta. Não cremos em profeta, nós cremos em Jesus. Jesus viu esse dia e alegrou. Jesus viu esse dia e disse para nós: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que eu vou estar na terra outra vez em carne humana. Assim como foi nos dias de Ló, eu estarei na terra outra vez. Mas eles entenderam quando esse Deus veio numa carne chamada William Branham? Não estamos aqui endeusando um homem, mas se você não der para o homem o que Deus dá, você está perdido nesta hora. Se você não elogiar aquela carne onde Deus está, diz: ó, Deus está nessa carne, Deus está nesse marido, Deus está nessa mulher, Deus está nesse pai, Deus está nesse filho, Deus está nessa igreja, Deus está nesse pastor, Deus está nesse povo. Você tem que ver isso, se Deus está ou não. Se não está, vai embora. Se está, fica. Você tem que ver onde Deus está. Os judeus não viram, conversaram com ele, chamaram de Beelzebu. O nosso pai Abraão. Que pai Abraão, moço? Você fala que Abraão é seu pai? Eu me envergonho de você chamar Abraão de pai. Ele alegrou quando ele me viu. Ele viu esse dia que eu estou aqui. Ele viu o dia de Melquisedeque, que eu vou ser o intercessor, daqui a pouco vou morrer e vou ser intercessor de todos aqueles que me buscam. E vocês não percebem? Que coisa tremenda. Amém? Abraão viu meu dia.
nós teríamos só que ver isso daqui. Eu não tenho muito tempo, mas já está finalizando, não tem jeito. Mas outro dia eu vou ter que pregar isso. Tem muita coisa a vos dizer. Vocês não podem suportar agora. Jesus falou: eu tenho que vos dizer isso, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Mas ainda não é o tempo de você suportar. Mas quando vier o 7º anjo nos dias da voz dele, então o segredo que vocês não podem suportar hoje, que a igreja não pode suportar durante 7 períodos das eras da igreja, 7 eras da igreja, eles não podem suportar, mesmo com a descida do Espírito Santo, eles não podem suportar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aquilo que eu não posso falar hoje, Jesus em carne, eu falarei através do último profeta. Eu falarei naquele dia, vocês poderão suportar. Já passou as 7 eras da igreja, e nesse período de 7 eras da igreja, ninguém podia suportar essa mensagem. Essa mensagem que Jesus Cristo tinha hora certinho de vir, e não podia falar no dia dele. Ele diz: mas quando vier o 7º anjo, o mistério vai ser rasgado, vocês vão saber. Aí no dia 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, Jesus Cristo apareceu sobre o Monte Pôr do Sol. Os Estados Unidos fotografou e não ficou sabendo o que era aquilo. O irmão Branham pregou a mensagem: qual é a atração sobre a montanha? E eles ainda olhando para aquilo, o irmão Branham diz: e eles estão estudando essa nuvem e não sabem o que é. Estava ali, Deus tinha descido para poder mostrar para nós aquilo que eu não pude ensinar para os discípulos, que eles não podiam suportar. Agora, depois que termina as eras da igreja e o Cordeiro toma o livro e converte em leão e abre o livro e dá para o 7º anjo, agora você já pode suportar. Você já pode ouvir que o Cordeiro saiu do trono. Agora vocês podem ouvir, mas lá não podia ouvir, porque ainda tinha 7 eras da igreja, tinha o período intercessório. Mas agora vocês já podem ouvir. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado, pela palavra, pela alegria, pela fé, pelo que nós sentimos, Pai. Obrigado, porque isto é luz, e é luz que veio no entardecer e foi revelada à meia-noite. Aí vem o esposo, e nós já estamos aqui de manhãzinha, quase no alvorecer do dia, porque já está chegando na hora do Senhor arrebatar sua igreja. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero saber mais que meu irmão. Quero ser apenas servo do meu Deus, ser um vaso escolhido em suas mãos. Eu não quero aparecer mais do que Ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida. E que diminua eu, que Ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser, podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumento para que eu possa te adorar. E que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor
possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Eu não quero aparecer mais do que Ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida. E que diminua eu, que Ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumentos para que eu possa ser usado. E que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel, que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser fiel.